Boa tarde. Olha só esse sol. Que tarde linda que temos. Acho que é uma despedida de verão em Curitiba. Estamos no outono. E tem uma palavra de Deus que tem me incomodado. O Espírito Santo tem falado muito sobre isso. É a respeito do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Davi um dia chega para Joiada, o seu capitão do exército, e fala assim: eu vou ler o texto para você que vai ficar melhor. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 21, diz assim, versículo 1. Mas Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a contar Israel. E disse Davi a Joabe e aos principais do povo: ide, contai Israel desde Berseba até Dan e me tragam o número deles para que eu saiba. Ele quis fazer um censo do povo de Israel. A contagem do povo. E isso trouxe ira no coração de Deus. Foi o segundo grande pecado de Davi. E eu fiquei pensando, mas por que Deus se irou tanto com Davi? Por causa desse censo que ele fez. A resposta está já no versículo número 2 do capítulo 21. Ele diz assim, ó: e disse Davi a Joabe e aos principais do povo: ide contar a Israel desde Berseba até Dan, e me traga o número deles para que eu saiba. Nós temos que entender que não era um censo que vinha do coração de Deus. Fazer censo não era pecado, porque Moisés já tinha feito vários censos e César também lá no Novo Testamento fez, tanto que o nascimento de Jesus foi por causa desse censo lá em Jerusalém, quando José pegou Maria e foram para lá. Deus permitiu esse censo. E eu fico aqui pensando, por que Davi fez isso? Davi vinha de muitas guerras e ele estava bem nessas guerras. O exército de Israel vinha sendo imbatível. Haviam só vitórias. E Davi vem e fala isso para Joiada. E eu fico pensando. E Joabe ainda falou com ele: não faça isso, Davi. Não faça assim, rei. Mas ele insistiu. E ele foi então e contou ao povo. Só que Deus se irou com Davi. E Deus manda um profeta falar com ele. E eu quero estar lendo com você aqui, e diz assim: e desagradou esse negócio aos olhos de Deus, por isso feriu Israel. E disse Davi a Deus: ah, Deus, eu pequei gravemente ao fazer isso. Rogo-te, porém, que retires a iniquidade do teu servo, porque eu tenho procedido muito loucamente. E falou o Senhor a Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi. Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho, escolhe delas uma para que eu faça contigo. Porque logo em seguida, mesmo ele reconhecendo que tinha pecado contra Deus, ele queria saber só para a glória dele, não para a glória de Deus. Deus manda ele escolher 3 coisas. Ou 3 anos de fome em Israel, ou 3 meses a serem consumidos diante dos teus inimigos. E que a espada dos teus adversários te alcance. Ou 3 dias haja a espada do Senhor e a pestilência na terra, para que o Senhor venha e destrua o povo. Então ele tinha 3 opções. Ou 3 anos de muita fome, ou 3 anos que os inimigos dele estariam lutando com ele, ou 3 dias nas mãos do Senhor, na espada do Senhor. E Davi manda a resposta para Deus. Ele diz assim: rogo eu que caia eu na mão do Senhor, porque as tuas misericórdias são muitas, em extremo, e que não caia eu nas mãos de homens. O orgulho de Davi foi o seu maior pecado. E eu fico pensando quantas vezes nós, por orgulho próprio, por termos vontade própria, fazemos as coisas sem consultar Deus. Nós temos uma palavra para consultar.
Davi tinha que ter ido olhar os decretos do Senhor, que lá estava escrito como que poderia ser feito um censo. Não. Ele fez o censo conforme o coração dele, conforme a vontade dele. E isso custou caro, 70 mil homens morreram. E Davi se entristeceu muito, porque ele preferiu cair na mão de Deus. Você imagine se ele caísse na mão do homem. O que eu queria deixar para você nessa tarde é que você estivesse pensando quando você fizesse as coisas sem consultar a Deus. E eu fiquei pensando hoje, inclusive, sobre a lei do trânsito. Existe uma lei que nós temos que seguir. Não podemos passar sinal vermelho, não podemos estacionar em lugares que não nos é possível. Nós vamos cair nas mãos dos homens. As multas estão incríveis. Não se pode beber quando dirige. E olha que muitas vezes nós não damos o verdadeiro sentido à lei do trânsito. E a consequência é bem, você imagina, nós não dando crédito à lei de Deus. Quando nós não damos crédito à lei de Deus, nós estamos sujeitos a muitas consequências. Porque Deus não vai fugir da palavra dele. Então, por exemplo, existe lei. Como eu devo tratar meu pai e minha mãe? Senão você vai ter consequência. Existe lei até mesmo para os alimentos que eu vou estar me alimentando. Existe a lei para todas as coisas. Até diz assim, uma advertência, não tire o teu pé da casa do Senhor. Mas nós gostamos de viver contra a lei do Senhor. E a palavra de Deus diz assim que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Quando nós não temos conhecimento dessa palavra, nós perecemos. Mas não é só ter o conhecimento, como temos o conhecimento da lei do trânsito. E vamos lá e infringimos as leis. Não, nós temos que conhecer a lei do Senhor e viver essa lei. Essa é a palavra que eu queria te deixar nessa tarde. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele pecava contra Deus, os maiores pecados foi esse, do censo, e quando ele estava na varanda e olhou Betseba e pecou com ela. Foram os maiores pecados de Davi. Assim como a educação que ele deu aos filhos também foi muito errada. Mas ele era um homem que ele reconhecia. Ele reconhecia quando ele estava fora dos propósitos de Deus. E voltava atrás e pedia perdão, mesmo tendo a consequência. Por favor, vou te fazer um apelo nessa tarde tão linda. Que você perceba que antes de você tomar uma atitude, antes do teu eu vir à frente, lembre que ele já foi crucificado em Cristo Jesus. Que agora não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você. Que este sol que está me iluminando, tão lindo nessa tarde, seja assim a presença de Deus na minha vida e na sua vida. Que você possa andar nos caminhos do Senhor e viver segundo a vontade dele. Deus te abençoe grandemente. Que a tua vida seja um manancial de bênção para as pessoas. Que a glória do Deus poderoso esteja sobre você e sua família. Mas que você não venha andar fora dos caminhos do Senhor, amém? Deus te abençoe grandemente. Um grande beijo e uma tarde muito abençoada para você. Tchau.